Olá, eu sou Gustavo. Agora vamos falar sobre infecção do trato urinário. Conceitualmente, é uma resposta inflamatória do urotélio à invasão bacteriana, geralmente associada à bacteriúria e à piúria. Conceituando piúria, é a presença de leucócitos por campo, aumentando 400 vezes ali no microscópio. E é importante enfatizar que os piócitos, que é a presença de leucócitos degenerados na urina, não indica necessariamente uma infecção do trato urinário, visto que na tuberculose a gente observa isso, tuberculose urinária, na vaginite, nos cálculos urinários, e até mesmo na presença de sonda vesical de Demora, ou catéter vesical de Demora, que é o correto. A gente tem essa identificação dos piócitos, não necessariamente traduzindo a infecção. A bacteriúria é a presença de bactéria na urina. Se ela for sintomática, traduz uma infecção devendo ser tratada. Já quando ela é assintomática, nem sempre deve ser tratada. Apenas em algumas situações, gestantes ou pacientes que serão submetidos a cirurgias urológicas. Importante a gente enfatizar a incidência dessa doença, porque as infecções do trato urinário são muito comuns. 50% a 80% das mulheres terão um episódio ao longo da vida. 15% terá uma vez ao ano. E 20% a 50% dessas mulheres terão recorrência. As principais vias de infecção são a via ascendente, a via hematogênica, a linfática e por contiguidade. Dessas, a via ascendente é a principal responsável, em que as bactérias da região perianal vão subir até a bexiga, principalmente das mulheres que possuem a uretra mais curta em relação aos homens. Essas bactérias da região perianal vão subir, colonizando a bexiga, promovendo a inflamação. Posteriormente, elas podem subir pelos ureteres e levar à pielonefrite, que é a inflamação já nos rins. A via hematogênica, essa infecção acontece através da corrente sanguínea, a linfática dos vasos linfáticos e por contiguidade, quando se existe infecções de órgãos adjacentes e promovem essa continuação do processo infeccioso. Então, como forma de defesa, existem alguns mecanismos que o corpo humano faz para tentar evitar essas vias de infecção. Os lactobacilos vaginais presentes na flora vaginal das mulheres, o próprio fluxo urinário, o ato de promover a micção, é uma barreira, é um fluxo mecânico de você expelir, impedindo a ascensão dessas bactérias. Os níveis altos de ureia urinária, com pH baixo, a ureia ela deixa a osmolaridade urinária mais impedindo a proliferação bacteriana, torna o meio mais hostil. As proteínas de Thanos-Hochfeld, as uromodulinas também atuam protegendo o nosso organismo em relação aos cálculos urinários, também em relação à infecção urinária. Os antígenos de superfície, IgA, principalmente na bexiga, são alguns fatores os principais que a gente observa de defesa do organismo. Como fatores de risco, existem aqueles devido à redução do fluxo urinário, a estase de urina, com mau esvaziamento da bexiga, por exemplo, na hiperplasia prostática, a estenose de uretra, a bexiga neurogênica que não consiga esvaziar bem essa bexiga, essa estase urinária vai facilitar a proliferação das bactérias. Outros são os promotores de colonização, como atividade sexual. Durante o ato em si, facilita a entrada de bactérias da região perianal, na uretra. O uso de espermicidas, até mesmo a menopausa, são fatores de risco. O uso de antimicrobianos, você diminui a flora nativa e aumenta a resistência bacteriana das bactérias patogênicas. E a ascensão facilitada são pacientes que precisam de cateterismo intermitente, que não conseguem promover a diurese, então o uso do cateterismo, pacientes de incontinência urinária e fecal, principalmente são os fatores de risco mais observados. Então a gente divide as infecções urinárias em complicadas e não complicadas. Conceitualmente, as não complicadas são aquelas esporádicas, recorrentes, inferior ou superior, limitadas às mulheres não grávidas, sem anormalidades anatômicas. Basicamente, resumindo, seriam mulheres não gestantes, pré-menopausa, sem anormalidades do trato urinário ou comorbidades. Isso são as ITUs não complicadas, tá ok? Já as complicadas
é tudo aquilo que não for do conceito anterior. Existem alguns fatores que sugerem infecção complicada do trato urinário. Anormalidade anatômica, sexo masculino, gravidez, pacientes idosos, diabetes, imunossupressão, uso de antimicrobianos crônicos, catéter de demora, infecção hospitalar, são alguns fatores. Diante disso, todas as patologias, cistite, pielonefrite, infecção recorrente, associada ao catéter, a sepse, todas elas podem ser complicadas ou não complicadas. Isso vai influenciar principalmente no tipo de tratamento. Então, clinicamente, a gente divide as infecções do trato urinário entre alta e baixa, mediante os sintomas que o paciente apresenta. Quando ela é baixa, são configuradas cistite. São sintomas miccionais, como ardor uretral, polaciúria, sintomas do lutes, né? Disúria, noctúria, urgência, dor suprapúbica. Quando ela é alta, ela é chamada de pielonefrite, com dor lombar, calafrios, tremores, náuseas e vômitos, mas o principal é a febre. Paciente que surgiu febre chama a atenção de pielonefrite. Então, na cistite não complicada, o que a gente deve fazer? A urocultura para todos os casos suspeitos? A princípio, não. Só para os pacientes que têm suspeita de pielonefrite ou infecção de repetição, ou não há melhora no tratamento, os gestantes. Imagem também, na cistite não complicada, não é indicada para todos os pacientes, só para aqueles que são homens ou que não respondem à terapia inicial. Aqui a gente tem as principais formas de tratamento. A fosfomicina trometanol, ela tem sido utilizada mais do que os outros tipos de tratamento. Antigamente se usou muito a ciprofloxacina e, devido a isso, houve uma resistência bacteriana muito grande e, no momento, ela está proscrita como primeira opção. Então, nós temos aqui a fosfomicina, nitrofurantoína, até que é a macrodantina, né, que a gente fala, são os principais utilizados. Em alguns casos, os homens principalmente, pode-se usar sulfametoxazol trimetropin. Tá? Então, a pielonefrite é uma infecção alta, é muito importante diagnosticar e tratar. É muito prevalente também, cerca de 200 mil hospitalizações por ano, uma mortalidade alta de 10 a 20%, cerca de 5 mulheres para cada homem e 1 a 2% das gestantes. Um dos sinais que a gente vai observar é o Giordano positivo. Durante o exame físico, pode-se fazer essa percussão positiva. Diante desse quadro de pielonefrite, o que deve ser a conduta? Primeiro, deve-se coletar a cultura. O paciente que chega, se tiver estável, pode-se fazer só uma urocultura. Se tiver mais grave, até a hemocultura é indicado. O suporte clínico em geral, com hidratação e início de antibiótico. E exames de imagem, ultrassom, tomografia, principalmente para descartar obstrução ou abscesso, porque a pielonefrite pode ser por conta de um cálculo obstrutivo, por exemplo. Aqui a gente tem uma tomografia mostrando, né, essas faixas aqui, que são as faixas de inflamação renal. Então, no tratamento antibiótico, pode ser feito de forma oral ou venosa, e mediante os sintomas do paciente, se for uma pielonefrite não complicada, geralmente por via oral você pode tratar, ou de forma venosa. Diferentemente da cistite, a ciprofloxacina pode ser utilizada aqui. Geralmente, a gente usa, pode-se usar amoxicilina, clavulanato, ciprofloxacina, levo, mas quando é de forma venosa, a gente usa muita ceftriaxona. Eu queria chamar a atenção para dois tipos de pielonefrite, a enfisematose e a xantogranulomatosa. Principalmente a enfisematosa, quando observa-se a presença de gás no sistema urinário, é uma infecção necrosante aguda do parênquima renal, é uma emergência urológica por patógenos, principalmente em pacientes com diabetes. Esses patógenos conseguem
produzir CO2 na fermentação do açúcar, né? E o paciente tem aquela tríade clássica de febre, vômitos e dor lombar. Na pielonefrite xantogranulomatosa, geralmente é por causa obstrutiva. A infecção renal rara, mas é grave, tipicamente na destruição difusa do parênquima do rim. Há um acúmulo de macrófagos espumosos com lipídios, então, geralmente traduzindo cálculo obstrutivo. Cálculos de longo período, vai promovendo a falência renal e uma infecção, e no final o rim já está excluso, a gente não tem função nenhuma, e por conta dessa infecção, inflamação, acaba se procedendo à nefrectomia. Agora, é importantíssimo saber reconhecer um quadro de urosepse. A urosepse pode estar relacionada numa infecção complicada ou não complicada. E a sepse em si tem que ser tratada muito rapidamente, porque a evolução do quadro ele gera uma mortalidade muito alta. Havia um conceito antigo de reconhecer os sinais de sepse, que era reconhecer um foco e 2 sinais sistêmicos, que era temperatura, OC 38, ou hipotermia, né, febre ou hipotermia, uma frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20, um PaCO2 menor que 32, um leucograma, né, leucocitose ou leucopenia, um desvio maior que 10% de bastões. Então esse aqui era um conceito mais antigo na identificação da sepse. O paciente que tinha um foco infeccioso e tinha 2 ou mais desses fatores era considerado sepse. Hoje, mais atualizado, eles usam o score de SOFA. Esse score se baseia em alguns dados. A PaO2, FO2, plaquetas, bilirrubina, cardiovascular, em relação à pressão arterial média, escala de Glasgow. Só que, mesmo assim, é muito difícil de você identificar, porque você vai precisar de alguns exames laboratoriais, demora muito para se fazer isso. Então, foi estipulado o Quick SOFA, né? Para você considerar um quadro de sepse, paciente que tiver 2 ou mais fatores desse SOFA, os critérios de SOFA, é considerado uma sepse. Então, o Quick SOFA é uma forma de você conseguir diagnosticar isso mais rapidamente. Ao invés do SOFA, a gente vai conseguir identificar sem precisar de fazer exames laboratoriais ou exames mais demorados. Essa avaliação é feita baseada na alteração do nível de consciência, pelo Glasgow, alteração da hipotensão da arterial, menor que 100 milímetros de mercúrio, e a frequência respiratória maior que 22 respirações por minuto. Se o paciente tiver pelo menos 2 aspectos desse alterado, classifica como sepse. Então, logo que identificado esse quadro de sepse, devemos entrar mais rapidamente com antibiótico. Os antibióticos venosos, uso prolongado, podemos citar aqui ceftaxima, ceftazidima, piperacilina, tazobactam, meronem, são antibióticos usados de forma bastante agressiva para tentar o mais rápido possível acabar com essa infecção. Alguns aspectos em relação à gravidez também são importantes. A gestação em si é um fator de risco independente para infecção do trato urinário alta, a pielonefrite, principalmente devido às mudanças fisiológicas no trato urinário, uma estase urinária que acontece durante os hormônios fazem essa estase urinária, e 25 a 40% das pacientes gestantes com bacteriúria não tratada evoluem por pielonefrite. Por isso que a gente falou anteriormente que é uma das indicações de tratamento de bacteriúria assintomática são gestantes. Porque se não tratada, o índice de aborto, né, ou parto prematuro são muito elevados. Então, sempre no quadro de bacteriúria assintomática, tratar. Em relação aos pacientes com catéter vesical de demora, a gente classifica a infecção relacionada ao catéter aqueles pacientes em que foram cateterizados ou colocaram o catéter nas últimas 48 horas. Essa é a definição. É importante frisar, todo paciente em uso de catéter vesical de demora vai ter 100% de bacteriúria, né? Mas não necessariamente vai ter infecção.
E a principal bactéria é a Pseudomonas aeruginosa, é mais prevalente relacionada ao catéter. Principalmente por conta de uma maior resistência bacteriana, um biofilme que se surge em volta da sonda em si, forma essa resistência, mas não requer tratamento. Todo paciente que usa sonda, se você fizer uma cultura, vai vir 100% de bacteriúria. Mas só é necessário tratar aqueles pacientes em que há um sintoma. Se estiver com dor suprapúbica, está com febre, sintomas, você vai trocar essa sonda e vai iniciar um antibiótico. A profilaxia, então, não é recomendada. Então, esses pacientes que têm sonda não precisam de ficar tomando antibiótico. Isso é muito comum, o paciente vai no médico, ele pede urocultura, o paciente usa cronicamente já a sonda, catéter vesical de demora, mas o médico pede a cultura e vê que apareceu alguma bactéria, vamos tratar. Isso influencia negativamente porque o uso de antibióticos vai acabar promovendo uma resistência bacteriana. Infecção recorrente. A definição são 3 episódios de infecção em um ano ou 2 episódios em pelo menos 6 meses. Essa infecção pode ser por recidiva, o mesmo micro-organismo vai aparecer, principalmente durante e após a conclusão do tratamento, ou pode ser uma reinfecção. São novos casos, novos tipos de micro-organismo, outro tipo de bactéria, após a erradicação. Então, como principais fatores de risco da infecção urinária recorrente, a gente divide nas mulheres jovens, saudáveis, pré-menopausa, relação sexual, parceiros novos, uso de espermicida, histórico de tratamento de ITU na infância, já nas mulheres idosas, pós-menopausa, o histórico pré-menopausa de infecção, continência urinária, hipoestrogenismo devido à vaginite atrófica, as distopias, cistocele, retocele, aumento do resíduo pós-miccional, então é um fator de risco para que haja essa recorrência. Nessas mulheres, então, com infecção recorrente, a gente pode propor um tratamento profilático. Profilaxia é realizada diariamente ou pós-coito, então a gente pode programar nitrofurantoína noturna, sulfametoxazol, uma dose de antibiótico menor diariamente ou pós-relação sexual. Além das orientações de ingesta líquida e evitar de segurar muito a urina, usar uma roupa mais não tão apertada, são algumas medidas também que podem auxiliar nessa prevenção.